Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Arte Evolução. E o vídeo de hoje é bastante especial por vários motivos. Esse é o 10º vídeo do canal e é o primeiro vídeo de um novo quadro, que é o quadro Trocando Ideia. Este quadro vai ser um quadro de entrevistas e de conversas com artistas, com professores e com pessoas que têm ideias interessantes para trocar. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é meu conterrâneo, meu amigo pessoal, rapper, militante, e que vai falar um pouco da sua trajetória e do seu trabalho. Estou falando de Daniel Assis, conhecido também como Infoguerra. Salve, salve, meu parceiro Atos. Primeiramente, licença pra chegar, agradeço o convite aí. Como é que você tá? Eu tô de boa, e você, irmão? Tranquilo? Tô de boas também. Gostaria de dizer também anteriormente que Daniel é o principal parceiro do canal, o cara que me empresta a câmera, o cara que me dá vários toques aí e tal, que me ajuda, tá sempre dando um apoio aí, um feedback massa, ajudando a compartilhar. E a gente tá junto em várias outras ações aí, né? E hoje a gente vai trocar uma ideia e conversar um pouco, né? E outro detalhe que eu esqueci de falar. Daniel também é o responsável pela identidade visual, né, do canal, pela vinheta, pela foto de perfil. E, enfim, um grande parceiro da gente nesse caminhão aí passando. Enfim, né? Um grande parceiro do canal. E hoje nós vamos aqui conversar um pouco. Então, para começar a nossa conversa, Dani, eu queria que você falasse primeiro da sua trajetória, da sua origem, os primeiros anos, e aí que você falasse da sua trajetória anterior a esse seu projeto atual, que é o projeto Infoguerra. Os lugares onde você morou, os outros projetos musicais, as bandas, e também a influência, né, do movimento punk na sua vida e de como você chegou ao rap, né? Então eu queria saber desse período aí. É uma pergunta grande, né? Mas queria saber dessa... Realmente bastante abrangente, viu? Mas acho que para falar das origens, para falar das raízes, para falar do início de tudo, a gente tem que primeiro falar de nossa própria comunidade, das pessoas, né, que influenciaram a gente dentro da nossa vivência aqui na nossa pequena cidade, né? A cidade de Wagner, antigamente chamada como Itacira, Pedra Molada, Lâmina Afiada, né? Como a gente aí reivindica essa expressão novamente na rua, né? Fazendo aí uma busca pela conexão com a nossa ancestralidade. Eu me lembro, cara, que durante a infância, e eu creio que por a gente ter praticamente a mesma idade, você deve lembrar dessas coisas também, a gente ouvia muito na rua o que estava sempre tocando nos bares, tocando na feira livre, né? Sim. Acho que você se lembra que todo sabadão tinha aquela barraca que ficava com o som ligado no talo, com o baixo estralando, aquele bregão de teclado, né? Zezo. Aquele forrozão de teclado, Zezo, Armandinho. Robério, Armandinho, todas essas paradas. Os forrozão 90, calcinha Sim. preta, magníficos, todo esse bagulho que a gente ouvia nas festas de teclado também. Festa de teclado é um bagulho que tem muito aqui na nossa comunidade, Sim. Principalmente onde nós estamos agora aqui no Egito, né? Em São João é certo ter várias festas de teclado aqui com vários grupos de forró. Grupos assim, né? Normalmente é o teclado e o vocalista, né? Às vezes o teclado é o vocalista também, né? Às vezes é uma pessoa O só. próprio vocalista, cara. As festas de teclado mostrou muito pra gente também, e ensinou muito pra gente também do convívio social aqui na comunidade, do respeito, tá ligado? Da coisa de conhecer novas pessoas, toda essa parada, e formou parte da nossa percepção musical também, né, velho? Eu me lembro que a gente comprava várias fitas de brega e de outras paradas na feira, e eu me lembro também que começavam a aparecer de vez em quando algumas fitas de rock and roll, tipo rock internacional, rock nacional, tá ligado? E aí no meio aparecia coisas como coletâneas que tinha Scorpions. Sim. E era aquelas mesmas músicas que o Limão com Mel pegava. E aí eu comecei a castelar nessas coisas. Qual foi desse som, velho? Comecei a me interessar um pouco pelo lance do rock, tá ligado? E aí eu comecei a perceber que na cidade também já tinha umas pessoas que ouviam várias sonoridades diferentes do que rolava normalmente na casa da galera e tal, pá. E aí eu me lembro que tanto Vange quanto Mariana, Romildo, tem que citar o nome da galera, né?
ouvia muito Iron Maiden, ouvia muito System of a Down, essas coisas, Slipknot já tava rolando aqui durante um tempo, e eu comecei a pegar material com essa galera, tá ligado? Sim. E eu me lembro também que Maurício, que é um grande pintor daqui, ele ouvia muito Sepultura, Slayer, Sarcófago. Eu peguei muito desses metal com ele também. Ele ouvia muito Ratos de Porão, Planet Hemp também. Eu lembro que Tarcísio e Boca, assim como o Felipe, irmão de Boca, os caras ouviam muito Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Então eu fui pegando as influências, tá ligado? Só que aí há um momento aqui dentro da cidade que começa a chegar os primeiros centros de internet, que era o Infocentro, né, velho? E aí a galera fazia aquela fila em volta do Infocentro, que era aquele projeto do governo, para acessar 15 minutos por dia. Dentro desses acessos eu ia pesquisar, ia tentar entender o que era aquelas sonoridades, aquela banda, pesquisava os nomes, pesquisava as entrevistas e fui descobrindo os movimentos que deram origem a essas sonoridades diversas, tá ligado? Enquanto isso eu vou tomar um cafezinho aqui. Sim. Continue. E aí eu me lembro que uma das principais sonoridades assim que eu acabei me aprofundando e que me influenciou muito foi o rap e foi o hardcore também, né? Hardcore punk, que é a expressão musical do movimento punk. Sim. E eu queria saber mais sobre essa parada, pesquisei muito sobre essa parada, pesquisei algumas das primeiras bandas nacionais, pesquisei aquele lance do que era a movimentação punk, e acabei descobrindo pessoas nas redes sociais que estavam conectadas a essas movimentações punk e hip hop também, né? O rap, eu gostaria de lembrar que eu lembro que as primeiras influências que eu peguei com o rap foi com Faplício. Eu me lembro que Faplício já ouvia Facção Central, Racionais, Face da Morte, essas paradas. E tinha Bizil, um colega meu lá da EAP, do CETEP, que é hoje o CETEP, né? Que ouvia muito rap também, Realidade Cruel, essas paradas. A gente escutava muito junto, Cirurgia Moral, GOG, Dexter. A gente ouviu muito junto. Então eu fui pesquisar essas paradas no Infocentro naquela época. E aí tinha uma cota de impressão de folha para cada pessoa que acessava o Infocentro. Eu comecei a imprimir as entrevistas de metal, hardcore, de rap e tal, e fui entendendo essas paradas. Ao passo que eu fui me aprofundando nas redes sociais, eu fui conhecendo o pessoal de algumas movimentações de bandas e grupos de rap e de hardcore e metal, tá ligado? Só que essas pessoas, elas estavam fora daqui da Chapada Diamantina. Muitas ali pela região do Recôncavo, outras pela região de Salvador, e teve um momento que eu decidi sair pra ir conhecer essas pessoas, né? E aí conheci um pessoal foda lá no Recôncavo, né? A galera de Cruz das Almas, da banda Exclusos, né? Que me influenciaram muito. Eu também conheci muita gente em Camaçari e Simões Filho. Morei em Simões Filho durante muito tempo, tá ligado? Lá eu pude conhecer o movimento anarcopunk, né? Que me influenciou bastante. Que inclusive me ensinou coisas como a confecção de zines, né? Meus primeiros livros assim mais pesados eu li com a galera punk, através da galera punk. Eu também comecei a ter uma noção de produção de eventos junto com a galera punk. Conheci o movimento hip hop de Salvador através da galera punk, né? Então, dentre as bandas punks e de metal que rolavam lá em Simões, tava o pessoal da Mácula, da Rancor, tá ligado? Tava o pessoal também ali da Devouring Death Metal, tava o pessoal ali da Infected Cells. E aí dentro do movimento hip hop tinha os caras mais antigos, que era o Reflexão Urbana, tinha o Raciocínio Ativo, o meu parceiro Tui, que participa no Sobrevivência, inclusive. Tinha o Nova Conduta, que eram os manos que colavam lá com a gente. E dentro dessa vivência punk e hip hop lá em Simões Filho, mano, eu tinha um espaçozinho alugado, uma casinha que a gente alugava lá no bairro da Pitanguinha, eu e outros punks, que acabou dando origem a um espaço de convivência libertária, que era a Zona Autônoma Temporária Cinzenta, né? Que foi inclusive a origem de minha primeira produtora independente. Lá nesse local a gente ensinava alguns parceiros a fabricar batida de rap, a gente fazia gravações caseiras também de vários projetos assim soltos, que na época eram mais um bagulho de sentimento do que uma coisa de achar que a gente ia se tornar profissional no assunto e tal. Era um bagulho mais de registrar as vivências que a gente estava tendo. E o Sobrevivência, ele foi registrado dentro dessas vivências, né, que é o meu primeiro EP. Só que é como se fosse o primeiro passo de coisas que aconteciam ali naquele momento.
A partir dessa vivência, aí eu fui conhecendo, me conectando com outras pessoas de outros lugares, países e tal, e de outros movimentos também. E me aprofundando nas raízes ideológicas desses movimentos também. Que aí já é uma coisa da transição da musicalidade apenas para o corre de militância. É mais ou menos esse o resumo do início da trajetória, porque isso daí foi a base para o que eu faço hoje, tá ligado? Sim, eu boto Então fé. é mais ou menos isso daí. E aí, você citou aí essas influências e tal, movimento punk, até chegou a citar também o tópico, né, que é o nosso próximo tópico aqui da entrevista, né? Que aí você tocou em algumas bandas anteriores, né? Tipo assim, como era aquela banda lá que você postou esses dias? Ah, Depois do Caos. Então. Meu Voz do Caos, Mundo Frio. Isso. Também, né? Sim. Várias sim, bandas, não foi? Pode crer. E antes e aí, bandas de hardcore, né, tal, como você falou. E aí teve o momento que você começa também sua carreira solo, né? Infoguerra. Qual foi desse nome, Infoguerra? Fala um pouquinho aí. Então, velho, esse lance de tocar nas bandas, né? Nesse envolvimento com o movimento punk e hip hop, eu participei de muitas atividades, tá ligado? Uhum. E ajudei também na organização de alguns eventos, né? Ali na Pitanguinha, inclusive, né? E logo quando eu cheguei em Simões Filho, eu fui morar em Simões Filho, acho que foi 2011 ou foi 2012, alguma coisa assim. Eu primeiro morei em Salvador, depois eu fui pra Simões Filho. Depois de um tempo eu fui morar em Salvador de novo, mas aí já é outra história, é mais recente. Logo quando eu cheguei em Simões Filho, junto com meu parceiro Adriano Evax, que mora lá na Pitanguinha até hoje, a gente fechou de formar uma banda. A gente ouvia muito grindcore. Grindcore é um ritmo mais acelerado de hardcore, tá ligado? Sim. Também politizado, mais pesado. E a gente formou esse projeto chamado Depois do Caos, tá ligado? Junto com um parceiro Guto, que tocava na Exclusos. Creio que ainda toca, né? Pivete punk das antigas. E meu irmão até hoje. E a gente formou esse primeiro projeto que durou um tempo. Depois a gente acabou se separando. E da base desse projeto surgiu um outro lá na frente que foi a Mundo Frio, também grindcore. Aí já era com o Diogo na guitarra, Adriano na bateria, meu mano Betão no vocal e eu fazia o baixo, tá ligado? Depois do Caos eu era vocal. Só que eu já ouvia rap há muito tempo. Desde aqui da cidade, pelas influências que a gente já trocou ideia, né? Os caras que já ouviam aqui, as pesquisas que eu fazia. E aí, eu sempre escrevia alguma coisa, tá ligado? Uhum. Sobrevivência, por exemplo, a música Sobrevivência, eu escrevi ela em 2011, praticamente, quando eu tava saindo daqui pra ir pra Simões Filho, tá ligado? Uhum. E ela ficou registrada no caderno, pá. E eu sempre escrevia uns versos, pá, influenciado pelos rap que eu já ouvia, os rap das antigas, né? Racionais, Dexter, Gog, Cirurgia Moral, Realidade Cruel, SNJ, né, Sabotagem, RZO, essas coisas mais antigas. E as coisas também que os punks ouviam. Os punks ouviam muito rap anarquista, tá ligado? Muito rap libertário, entre aspas. Os caras que estavam envolvidos em algumas movimentações diferentes. Tinha um Bandeira Negra, mano. O Bandeira Negra foi uma influência muito forte pra eu começar a rimar, porque eu me sentia... muito mais adepto ao movimento punk, tá ligado? E quando eu vi os caras do Bandeira Negra sempre colando com os punk e tal, aquela onda nos vídeos, os versos dos caras, apareciam muitas coisas que os punk falavam, eu falava, porra, velho, esse bagulho de fazer rap também tá pra mim também, tá ligado? E comecei a fazer mesmo e rimar mais, colar mais com a galera do rap, aprendi muita coisa com a galera do rap de Simões Filho, velho. Aí eu gostaria de lembrar também da WWL Rap, que era um grupo formado por Lucas, Will e um outro mano, que eu não me lembro o nome agora, mas que me influenciaram muito também, que eu vi os caras começando na trajetória, também sempre andava na rua com eles, os caras estavam sempre andando de skate, aprendi muita coisa com os caras. Lucas Santiago, inclusive, é um parceiro aí que já temos várias produções juntas. E aí, dentro das Artes Cinzenta, eu comecei a produzir beat, comecei a produzir batida pra vários grupos de lá, e aí fiz minhas batidas também, comecei a fazer minhas batidas, eu falei, vou gravar essa porra. E aí gravei várias faixas, Sobrevivência, Servidão Moderna, Sentimento Corrosivo, foi tudo gravado lá nas Artes Cinzenta.
mas ficou intocada, ficou sem lançamento. Depois, lá na frente, acho que 2017, 2018, foi que eu fui falar, porra, tem que lançar, influenciado por outras pessoas, a galera... Véi, você tem que lançar, você tem que botar essa parada na pista, você tem que começar a colar mais nos eventos e tal. E aí, nessa onda de colar mais nos eventos e acabar lançando as paradas, foi surgindo novos contatos, novas pessoas, e eu fui de fato me envolvendo com o movimento hip hop, tá ligado? E descobrindo mais a fundo o que era a militância do movimento hip hop conectada ao movimento negro, aos movimentos pan-africanistas, e aí é onde surgem essas primeiras influências de militância dos movimentos negros, né? Sim. Assim na minha vida. É mais ou menos isso, assim. Falando um pouco sobre esse é o primeiro EP, né? O Sobrevivência. Falando um pouco sobre o Sobrevivência. Ele é um disco, um EP bem interessante, né? São 5 faixas. E ele tem uma identidade visual, né? Aquela meio dark, bem pesado, assim. E ele é de fato, como a gente já conversou em outras ocasiões, ele é de fato um disco muito visceral. E as letras, assim, elas falam de um mundo distópico, né? Como diz até a música, realidade distópica, né? Sim. Então, de fato, é um mundo, como a gente pode dizer, caótico, uma realidade pesada, da qual você fala nesse disco, né? E aí a gente também, ouvindo, a gente pega algumas referências que estão ali, né? Tem referências a Death Note, a George Orwell, referências a Rockin' Bay, né? O conceito de Cidade Cinzenta também. Tem o... Como é aquele lá que aparece em Sentimento Corrosivo também? Aquele trechinho que é do Doc. Ali, aquele Em Nome da Razão, documentário Em Nome da Razão. Sim. Sobre os presídios da loucura em Barbacena, Minas Gerais, década de 70, eu acho. E assim, então o que eu vejo, né, o que eu sinto, é que esse disco ele realmente trata dessa realidade distópica, realmente, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o conteúdo. Você falou um pouco da produção, mas que você falasse um pouco do conteúdo dessas letras, né? Sobre sobre o sentimento que tá naquele álbum também, em alguma medida. Pode crer. Pô, a Sobrevivência, mano, como... tinha uma parceira minha que me falava que Sobrevivência era um disco punk, assim, tá ligado? Porque eu às vezes até ficava, não, velho, é rap, tá ligado? Mas no sentimento é punk, porque era o que eu tava vivendo na época. Aquele disco, praticamente todas as referências que estão no EP Sobrevivência são dentro da militância do movimento anarcopunk, tá ligado? Então, essa coisa, inclusive, da estética, aquela capa... foi muito influenciada pela viagem dos zines punks, tá ligado? Era o jeito que eu fazia zine. As colagens de imagens, tá ligado? Preto e branco, com riscado, pichação. Eu também dava muito rolê de rua de pichação, tá ligado? Lá em Simões Filho. Então tem algumas daquelas imagens ali que são desses rolês, inclusive, né? E essa coisa de um sentimento caótico na estética também vem de muitas bandas punks. E eu poderia citar um aqui, por exemplo, Discharge, cara. Se você pesquisar na internet Discharge, tem um disco chamado Why, Por Quê, tá ligado? Que a capa era parecida com aquilo ali, tá ligado? São várias imagens. E depois que eu fui castelar nisso, eu fiz aquela capa no automático. Foi muito rápido que eu fiz aquilo ali. Não, vou pegar umas imagens aqui e botar do jeito que eu fazia zine. E saía cortando, colando o bagulho da influência da Dadaísta. E aí... Depois que eu fui perceber, porra, isso aqui parece as capas do Discharge, parece as capas do... enfim, várias outras bandas aí do estilo que a galera chama The Beat, que foi as bandas que surgiu depois do Discharge, assim. Mas os relatos que estão ali, para além de ter a ver com as vivências punks, também, para além de qualquer movimento, a própria existência, né, mano? Tipo, como pessoa negra... vivendo em favela, vivendo em subúrbio, vivendo em periferia, tá ligado? E naquele momento do lançamento do EP eu tava vivendo em Simões Filho. Simões Filho é uma cidade que tem essa densidade caótica, até porque é uma cidade industrial, tá ligado? Então realmente o cinza faz parte da realidade da cidade. A Vale come todos as mananciais dos mangues, dos rios ali.
polui toda aquela porra e polui o ar também. A brutalidade policial, o racismo ali na estrutura da própria formação da cidade, geográfica da cidade, entendeu? É uma cidade preta, é uma cidade em que o alto comando são pessoas brancas, né? Como em quase todos os lugares de interiores próximos à cidade grandes, é como se fosse uma comarca, uma colônia da metrópole, tá ligado? É um bagulho bem coronelista. Então ali no Sobrevivência tem toda essa carga aí, além das leituras e documentários que eu via na época. Servidão Moderna, por exemplo, eu castelei naquela letra logo depois que eu assisti o documentário Servidão Moderna. Tem um documentário chamado Servidão Moderna. E eu escrevi aquela letra baseado naquilo. Sobrevivência tem uma participação de um dos MCs mais velhos de Simões Filho, que é o meu parceiro Tui, que faz um tempo que a gente não se vê, inclusive. No final da faixa ele faz uma participação. Sentimento Corrosivo foi dentro de uma crise depressiva que eu tive. E ali foi a forma que eu tive de colocar pra fora e tentar sair do buraco de alguma forma. Em um zine meu eu falo sobre isso, inclusive. Um zine chamado Cinzenta Existência. E aí tentei fazer essa referência com o documentário Em Nome da Razão, que é um documentário que fala sobre esse holocausto da razão, né? De colocar as pessoas, padronizar comportamentos, corpos e marginalizar pessoas que não se enquadram nesses comportamentos e corpos e acabar, de fato, elevando elas a um nível de loucura maior do que o nível patológico. Esse documentário é muito doido, que tem uma cena que mostra as pessoas do hospício, entre aspas, desenhando várias artes nas paredes. Quase todos eles desenhando várias artes nas paredes. Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, vou botar isso aqui, né? O sample é Noel Rosa? Nelson Gonçalves. Aí já é influência do brega também, das antigas, né? Do som. Meu avô foi fã de Nelson Gonçalves. E Distópica Realidade foi lembrando de George Orwell, mas baseado na brutalidade do racismo e do fascismo na nossa realidade, que ela não é de hoje, velho. Inclusive, quando eu escrevi essa letra, não era nem o governo atual. A galera fica viajando que o fascismo é uma coisa nova, que o racismo é uma coisa nova. Mas essa porra aí foi o que ergueu essa nação chamada Brasil, tá ligado? Então, Sobrevivência tá dentro de muitas dessas vivências aí, tá ligado? Alegria que procura informações plásticas, tudo premeditado, conteúdo mastigado, humano programado pra obedecer, pra se submeter, pra esquecer de si mesmo, esquecer de viver e pensar, amar, criar, talvez errar, olhar para as crianças e reaprender a andar, pegar a outra estrada daquela bifurcação, enfrenta o espelho, estilhaçar a ambição que esmaga teu coração e perpetua a prisão, acumula bens e dispensa a emoção, esvazia a consciência e torna a mente doentia. Força qualquer um a aceitar a covardia de servir quase sem pausa. Há um poderoso com certeza envolvido no nosso próximo ponto aqui, né? Depois do Sobrevivência, algum tempo depois, você iniciou um projeto que ainda não foi concluído, né? Que é o Ciclo Eterno entre a Vida e a Morte, mas que ainda não está concluído, mas que ele tem já 2 faixas lançadas, né? Eu queria que você falasse um pouco primeiro do projeto Ciclo Eterno, que ainda está em curso. E aí eu quero falar um pouco sobre cada uma dessas 2 músicas. E para começar, eu queria falar primeiro da música Viver. Sim, né? sim. E aí que essa já tem uma estética um pouco diferente da que está presente ali no Sobrevivência, né? Acho que ela já traz até um certo amadurecimento mesmo, até estético mesmo, né, no próprio fazer ali da música. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa música, sobre o que ela fala, né? Tipo, ela tem versos muito interessantes, ela fala sobre... tem o Sobrevivência, né, que fala sobre sobreviver, e essa fala sobre viver também, que também é um exercício da sobrevivência, né? Permaneça vivo, permaneça viva. Queria que você falasse um pouco dessa música e que é bastante importante pra você. Você tem inclusive ela tatuada, né? No braço e tal. E aí Na queria real, que você falasse mano, um pouco sobre essa canção. Essa tatu é a referência de um grafite, de uma ação cultural comunitária que eu, Tarcísio e Maurício fizemos aqui na cidade. A gente
se juntou um dia para fazer um mural ali no muro do colégio Violeta Graham, do colégio Violeta Graham Araújo, ali no centro da cidade, em frente à rodoviária, né? A gente virou à noite até a madrugada fazendo esse trampo, tá lá até hoje, tá ligado? E aquilo foi tão forte, tão vivo pra mim, assim, tão presente, tão visceral, assim, foi um sentimento tão forte, assim, aquela união com 3 pessoas que pensam diferente, inclusive. Concordam e discordam em algumas coisas, mas que tem também algo em comum, inclusive na ancestralidade aqui de nossa comunidade. Os caras me influenciaram, foram os caras que me influenciaram, Maurício e Tarcísio foram os caras que primeiramente me influenciaram na arte, no grafite e tal, todas essas coisas. E aí o lance de querer riscar no corpo tem a ver também com o próprio sentimento de vida, de sentir a necessidade de viver para além da sobrevivência. Essa que é a fita da mudança da estética, da mudança inclusive da argumentação nesse novo EP que é o Ciclo Eterno Entre a Vida e a Morte, porque sobrevivência é aquele bagulho mais relato cruel de rua, sem muito, digamos, sem muitas variações de possibilidades. É o bagulho da sobrevivência mesmo, tá ligado? De estar analisando de forma empírica a realidade e indo apenas até o ponto em que os olhos e o tato percebe, tá ligado? Em que os sentidos percebem. Porém, tem um momento na minha vida que após o aprofundamento com as movimentações pretas, dentro do hip hop e principalmente na capoeira Angola, que eu começo a entender a percepção da importância da ancestralidade, a continuidade de uma vivência que vem de milênios atrás, ou seja, a ancestralidade do nosso povo preto, e a necessidade de dar continuidade à luta, dar continuidade a essa vivência. Então, para muito além da sobrevivência, existe a vivência, existe o ato de viver, o ato de você poder, de fato, se manter vivo, se permanecer vivo. É daí que vem a viagem do refrão, né? Permaneça vivo, que também foi influenciada por, inclusive, pode ser até estranho isso, assassinatos que aconteceram com pessoas que eu conhecia na época. Eu não vou citar nomes, né? Mas assassinatos que foram causados por crimes raciais, crimes de ódio raciais, pessoas racistas que assassinaram pessoas pretas por discordar de suas opiniões e de sua própria existência. E aí onde tá a chave do problema, tá ligado? Que é como se a existência preta ela fosse um problema, fosse um empecilho, ela fosse algo que não pudesse existir. É algo que não pode ser referenciado, né? E aí a gente lembra do conceito de antinegritude que João Vargas ensina pra gente também. O professor João Vargas fala sobre a antinegritude, sobre como não é permitido ser preto, como a gente tem que se afastar da referência da negritude para ser considerado humano, tá ligado? Sim. E o Ciclo Eterno Entre a Vida e a Morte fala justamente de continuidade dessa ancestralidade, de continuidade dessa vivência e para além da própria vida empírica, do próprio corpo, mas falando também de espiritualidade, entendeu? Por isso que a referência de um ciclo eterno, né? Que é isso, a gente morre, Nossos campos fertilizam, a terra gente que absorve, né? O ciclo vital ele é infinito, mano, tá ligado? A gente é foda porque esse ciclo vital ele é interrompido várias vezes pelo genocídio. Mas o genocídio não consegue interromper a continuidade desse ciclo, tá ligado? Ele é interrompido, pausado em algum momento, ele é cessado por alguma morte e tal, mas o genocídio ele não consegue, o genocídio do povo preto ele não consegue eliminar todas as possibilidades de vida do povo preto. Senão a gente não estaria aqui até hoje, a gente não estaria aqui conversando, inclusive, né? Então, o ciclo eterno, né? É mais ou menos isso. E ele tá pendente, talvez até por causa dessa necessidade de continuidade, mas já tem faixas já guardadas para serem lançadas em um melhor momento, ele vai ter continuidade. Agora realmente existe aí uma diferença de experiências entre sobrevivência e o ciclo eterno que define a mudança na estética e a mudança
na argumentação. Erraram códigos de barra em cérebros e corpos, afirmamos resistência ao lembrar de nossos mortos. Não somos robôs, não somos marionetes. Sistema levou vários dos militantes. Vi vários sendo presos, lutando por liberdade. Vi vários desistindo, passando dificuldade. Vi vários resistindo em solidariedade. Permanecemos de pé até que a luta acabe. Existe um ciclo eterno entre a vida e a morte. Nossos corpos fertilizam a terra que absorve, alimentando vidas, espécies, organismos, renovando a energia, organizando novos ciclos. Temos vários motivos para desobedecer, temos vários motivos para querer nos defender. O que nos fortalece, nos faz vivos e ativos é o amor entre nós, um sentimento insubmisso. Permaneça vivo, permaneça viva. Se eu tiver por perto eu cuido das feridas. Prometa pra mim que vai continuar. Se acaso eu cair não puder levantar, permaneça vivo, permaneça viva. E a outra música que compõe, né, o já lançada, que compõe o Ciclo Eterno, que é a música Filhas e Filhas de Itacira. Essa é uma música bastante especial, né, porque ela faz referência aqui à cidade de Wagner, né, de onde nós somos, e resgata esse nome Itacira, que era o antigo nome daqui da cidade, né, e ela faz referência às ruas, aos bairros da cidade, ao rio, à geografia da cidade, às pessoas e a nossa história também. E de alguma forma essa música é bastante significativa porque as pessoas, ela chamou mais a atenção, né, das pessoas daqui, as pessoas ouviram, as pessoas sabem cantar o refrão da música e tal, né. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa música, no que ela representa para você e no que ela impactou assim a recepção do seu trabalho na comunidade. Porra, pode crer. Filhas e Filhos de Itacira fala sobre um lance que... Vou voltar, que acho que você se machucou aí, né? Foi. Então, Filhas e Filhos de Itacira fala sobre essa... É um questionamento contra essa hegemonia histórica que rola aqui dentro da cidade, que pra mim é racista, porque conta apenas a parte da história dos descendentes dos americanos protestantes que vieram para cá para evangelizar, e aí levantaram o hospital, levantaram a igreja, levantaram o colégio e tal. Porém, existe um outro histórico que antecede a eles, que denuncia, inclusive, a ancestralidade... Não, velho, tá por fora, eu me bolei na ideia. Existe uma história que antecede a história dos norte-americanos aqui na cidade, que é a própria história das pessoas que já viviam aqui anteriormente. A exemplo dos povos originários, dos indígenas, né? E dos povos pretos também, que aqui na Chapada Diamantina foram trazidos a serviço da escravidão que foi feita contra o povo preto, no período de mineração, né? A Chapada Diamantina teve essa presença muito forte da mineração clandestina e tal, e também de tráfico de corpos e mentes pretas, escravização de corpos e mentes pretas. E a prova disso é que praticamente nossa comunidade toda é preta, é negra, entendeu? Se não fosse, se fôssemos apenas descendentes de americanos, seríamos todos brancos. Isso não é verdade. Então, Filhas e Filhos de Itacira traz esse questionamento e tenta também trazer a referência do que vem antes do nome Wagner. Wagner é o nome de uma pessoa, um cara alemão, chamado Franz Wagner, se eu não me engano, né, que em algum momento esteve na cidade, foi alguma autoridade, recebeu o nome da cidade em sua homenagem. Porém, a cidade antigamente se chamava Itacira, que era como algumas comunidades daqui já reconheciam o lugar, né? Que os mais velhos falam que Itacira significa lâmina afiada, pedra afiada. E o lance de fazer essa faixa surge depois da percepção de que é muito importante a gente sempre exaltar, engrandecer nossa ancestralidade, porque é isso que pode trazer para nós a percepção de onde nós viemos, o que aconteceu com o nosso povo e o que acontece com a gente agora. Isso pode também abrir a possibilidade de uma
levantar autoestima para poder se organizar e provocar alguma mudança na própria comunidade. E essa coisa de localidade no rap antigo, por exemplo, ele sempre teve. O Racionais é conhecido por ser da onde? Do Capão, né, mano? Lá, favela de São Paulo. Então, tem essa fita de você reconhecer um grupo de rap através da localidade dele. Pô, fulano, tal grupo de tal lugar, tal grupo de tal cabeça. Sabotagem. O Canão era praticamente uma rua só, pô. Uma favela que era uma rua só, o Canão. E foi pro mundo através de Sabotagem, através da rima de Sabotagem, como um grande lugar, né? Um bom lugar que se constrói com humildade, né? Era o que ele falava. Ele falou isso de dentro do Canão. Então, nessa mesma viagem de tentar dar, através da musicalidade, através da rima, através dos beats, o reconhecimento de sua própria localidade pra galera mais nova. Tanto é que a argumentação nessa letra, ela é o mais simples possível para atingir o máximo número de pessoas possível. Então, tem um refrão também que acabou fixando na cabeça da galera, e acho que por isso acabou se reproduzindo de uma forma que eu particularmente achei massa. Acho que é como se fosse um pedaço da missão foi cumprida com essa faixa, porque as pessoas que eu queria alcançar, parte delas ouviram, e esse som tocou na rádio aqui, inclusive, tá ligado? Então teve uma repercussão bem massa. E aí cumpre o papel fundamental do rap, que é levar informação, e que é também levantar a autoestima do povo preto, levantar a autoestima da galera aqui que ainda não conhece, inclusive, sua própria história, tá ligado? Acho que é mais nesse lance. Aí por isso citar as ruas daqui, inclusive daqui do lugar onde a gente tá falando, né? O bairro do Egito. Sim. Nosso Kemet em vida, né? E é isso, mano. Nascidas e criadas às margens do rio Tinga, andarilhas migrantes da Chapada Diamantina, descendência guerreira, resistência clandestina, lâmina afiada e lutaceira. Feridas abertas de uma cultura adormecida, qual a verdade por trás da história de Taceira? Nos colégios nos ensinam a história americana, ocultando a resistência indígena e africana, que sempre existiu e resistiu à opressão, antes, durante e depois da colonização. Pegue a visão, pois foram vários os conflitos, escravidão, engenhos, senzalas, garimpos, quilombos foram formados no meio das Então, falando agora de uma outra produção sua, né? No ano passado você participou de uma cypher, né? Juntamente com outros artistas, que foi a música Justiça para Pedro Henrique, né? Que integra essa campanha Justiça para Pedro Henrique. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa faixa, sobre a história e sobre também um pouco, né, sobre esse caso, que talvez muita gente que está assistindo não sabe quem foi Pedro Henrique, não sabe dessa história. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso e um pouco sobre a história dessa música. Então, velho, dentro do movimento hip hop de Salvador, eu pude conhecer a organização política Reage ou Será Morta, Reage ou Será Morto, né, o qual hoje sou orgulhosamente militante, uma organização comprometida na luta contra o genocídio do povo preto há 15 anos de existência, né? E é uma organização que tem, inclusive, uma escola comunitária panafricanista chamada Winnie Mandela, lá na Ladeira de Nanã, em Salvador. E eu morei durante um tempo na Ladeira de Nanã, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Eu morei durante um tempo no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, e foi onde eu pude conhecer o pessoal da Reage. Hamilton Borges, Dr. Andréa Beatriz, minha parceira Silvana, Lil Bittencourt, Chagas MC, né? Rincon também eu conheci dentro desse processo de vivência da Reaja, Carlos Rincon, entre outras grandes pessoas aí que são da militância da Reaja ou que são apoiadores e contribuidores da Reaja. Justiça para Pedro Henrique foi uma campanha que foi levantada a partir do pedido da mãe de Pedro Henrique. Pedro Henrique foi um militante preto da cidade de Tucano, interior aqui da Bahia, que a partir de violências que ele sofreu da polícia militar de Tucano, passou a promover uma caminhada chamada Caminhada da Paz. Ele conseguiu realizar em vida, ele conseguiu realizar 6 caminhadas da paz, que denunciavam a brutalidade racista, a brutalidade policial, e ele sofreu muito mais represálias depois dessa Caminhada da Paz. Mesmo quando estamos discursando a favor da paz, da pacificação de nossas comunidades, eles permanecem brutalizando a gente, e foi isso que aconteceu com ele. 1, 2, 3 ameaças, e aí houve um momento que invadiram, praticamente 2 anos atrás, invadiram a casa dele e assassinaram ele, tá ligado? Fuzilaram ele. E a mãe dele, após isso, depois de
enfrentar todo um trauma e tal, iniciou uma movimentação com todos os contatos que ela tinha na mão, e um desses contatos era a Reaja. E a Reaja fez uma convocação, a gente colou, vários MCs colaram, várias pessoas colaram, e aí a gente fez uma proposta, tiramos uma pauta e uma proposta de fazer um videoclipe para fortalecer a campanha. E nessa vivência tava eu, Rincon, 16 Beats e Diogo Tavares, meu parceiro também. E a gente aí escreveu um som, eu fiz o beat. Nossa parceira Jéssica Neri ajudou na produção também do videoclipe, porque ela filmou junto com a gente. Eu também filmei, 16 Beats filmou, todo mundo dirigiu o clipe. Foi um clipe construído, uma sci-fi construída coletivamente, gravado lá na antiga casa de Castro Alves, que também já foi um centro de reabilitação para pessoas com dificuldades mentais, e que já foi prefeitura da cidade de Salvador, e que hoje está simplesmente abandonado aos ratos, baratas e, enfim, todas as outras coisas. A gente chegou lá, gravamos lá dentro, né? Ressignificamos o espaço através do rap. E foi uma homenagem a Pedro Henrique. Tem cenas da Caminhada da Paz, dele vivo nesse clipe. E é uma faixa para mim muito importante, que teve um alcance legal. Até hoje o pessoal fala dessa faixa, mas nada de vaidade. Tem a ver com o cumprimento de um dever de militante, que é politizar as mortes do nosso povo, né? Não deixar que contem mentiras em cima do caixão do nosso povo, entendeu? Nós é que precisamos falar sobre a vida e sobre a morte dos nossos, e justiça para Pedro Henrique é isso. Qual a diferença entre os governos de direita e de esquerda, onde o alvo do Estado é a população preta? Pátria armada, engatilhada, sistema hostil. O discurso do governo sai da boca do fuzil. De onde vem as armas, pra onde vão os traumas? Nós contamos os mortos e velamos as almas. Lágrimas de mãe guerreira que zelava por sua cria, que lutava contra a opressão de um Estado genocida. Outro jovem teve a vida arrancada pelas balas disparadas na roleta baiana macabra. Ruínas de uma sociedade decadente, guerra civil oculta, nós somos sobreviventes. E aqui estamos nós, permanecemos ativos. E aqui entre nós Pedro Henrique permanece vivo. Genocídio do povo preto por aqui não é segredo. Nós viemos pra cobrar justiça para Pedro. Justiça para Pedro Henrique. Justiça para Pedro Henrique. Justiça para Pedro Henrique. Eu observo também, né, a gente também lhe conheço, né, mas assim, que você sempre, acho que desde a sobrevivência até aqui, essa questão política sempre esteve presente na sua obra. Claro que de diferentes formas, porque você também mudou ao longo desse período, né? Mas sempre foi uma preocupação sua, você sempre teve um compromisso social na sua arte. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como você enxerga essa função social da arte, a função social do rap, né? A função militante também que há nisso. E pensando também, aqui eu queria também abrir um outro assunto dentro disso, pensando também que a gente vive nesse momento de um boom do rap nacional, né, que sem dúvida é positivo, mas que às vezes também traz algumas coisas aí, alguns poréns, né, tipo assim, a gente vê muitas vezes vários rappers aí que não tem qualquer compromisso, né, com isso, que às vezes é uma coisa mais ostentação, mulher, bebida, tal. E assim, de alguma forma, que também não deixa de ser uma descaracterização, né, de um histórico desse movimento. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação da sua visão de arte, militância e rap. Porra, Sabotagem já falava que o rap é compromisso, não é viagem, né? Embora essa frase tenha sido repetida várias vezes por pessoas que algumas pessoas não estão preocupadas de fato com o compromisso, ele já falava de algo que era necessário ter a visão e a atenção, que era o compromisso para com a sua própria comunidade, né? E o rap é apenas uma das 4 características principais do movimento hip hop. Hip hop é o movimento, rap é uma das características. E as outras características são o grafite, o breakdance e o DJ, que é o cientista que está por trás dos beats, que está por trás da ambientação musical nos bailes e tal. O DJ é praticamente a base de tudo, de toda essa cultura, porque se inicia primeiramente com, né, os primeiros DJs
como Kool Herc, que era jamaicano, era de Kingston, e quando ele vai morar nos Estados Unidos, ele conhece a África Bambata. A África Bambata já castela que as gangues estavam propagando a destruição do próprio povo preto, então ele, como integrante de gangue, inclusive, ele reorganiza as gangues em torno de um movimento artístico, cultural e político, que é o movimento hip hop. Ele funda a organização Zulu Nation, que é a primeira organização mais forte do movimento hip hop, e aí eles colocam como base esses 4 fundamentos, né? Que era o rap, o freestyle, a arte dos MCs, mestre de cerimônia, o break, o grafite, o breakdance, que é a dança, né? O grafite, e o DJ, que é a musicalidade da parada, né? O breakbeat, as batidas, toda essa onda vem da arte dos DJ, da arte de riscar disco. Então existe desde o início do movimento essa preocupação com organização comunitária e redução de danos, redução de violência intercomunitária, questionamento contra o genocídio do povo preto, contra o racismo, tá ligado? Contra o machismo. Já existiam várias mulheres MCs desde o início do movimento hip hop, a lembrar de uma mais famosa, Queen Latifah, que foi até atriz de filme e tudo mais, e entre vários outros nomes. Então, isso é a base do movimento hip hop. Qualquer um que fuja dessa base conheceu o movimento talvez através da internet ou através de algumas pessoas que conheceram através da internet, mas não conhece de fato um movimento organizado e precisa se preocupar e entender essa função social básica do movimento hip hop. Houve uma evolução, já tem vários anos, são mais de 40 anos de movimento desde o surgimento. Houve uma evolução e houveram também contradições que surgiram com a diferenciação, a mudança das mídias sociais também, tá ligado? E principalmente a internet. E através da internet se propagam diversas coisas, diversas ideias, diversas influências e referências, algumas boas e outras ruins. O rap, como a característica que traz o relato de vivência das pessoas dentro do movimento hip hop, ele vai falar sobre a realidade de cada pessoa. Então você vai ouvir tanto o cara mais politizado como o cara mais despolitizado possível, que tá falando besteira. Gravar também, hoje no momento em que é mais possível gravar. Agora, por que esses caras conseguem um alcance tão maior, às vezes, do que a galera que tá no corre mais pesado? As grandes gravadoras e produtoras do mercado hoje são lideradas por playboys brancos, né, mano? E aí tem essa coisa deles mudarem também o padrão de consumo do rap. Eles contratam, gravam e pagam pessoas que se encaixam nas características que eles querem propagar através das mídias. E normalmente essas características são as mais vendáveis, as mais comerciais, as mais banais, tá ligado? As que estão falando de coisas que não vão trazer uma consciência mais forte, mas vão trazer alguma diversão. Então é um mercado também, tá ligado? Dentro desse mercado aí várias cobras, né, pai? Vários barril, várias ondas, várias fitas, mas muita gente boa também disputando essa parada lá dentro. Não vou ficar citando nomes também, porque não cabe aqui, mas é mais ou menos isso daí, a reflexão que eu tenho sobre isso. Certo. Queria que você falasse também, agora a gente já tá chegando aqui, né, nos pontos finais aqui, mas, embora ainda tenha uns 3 pontos aqui ainda, mas eu queria que você falasse um pouquinho também além de rapper, de militante, você é uma pessoa que também faz um trabalho, né, como você falou ainda no início, que também veio da escola do movimento punk. Você faz um trabalho de produção, de edição de material audiovisual, tanto musical, mas também audiovisual, e também de comunicação, né? Você é um grande comunicador aqui da nossa cidade, e você faz também um trabalho de ação cultural, né? De realizar eventos, como por exemplo o Sarau Filhos e Filhas de Tacira, né? Que já são 3 edições? 3 edições, Já são 3 edições. E aí queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho seu de movimentação cultural e seu trabalho de comunicação audiovisual também, né? Esse trabalho que você desenvolve. Pode crer. A comunicação audiovisual surge da própria necessidade das produções dentro do movimento punk, dentro do movimento hip hop, que foram surgindo e das demandas que apareciam conforme tinha alguém que escrevia, tinha alguém que fazia zine, tinha alguém que
fazia rima, tinha alguém que tocava em banda, tá ligado? E da necessidade de registrar esses materiais e de aprender a lidar com as ferramentas de produção dessa parada. Então eu fui aprendendo na vivência e isso acabou que em algum momento, inclusive, me deu possibilidades para trabalhar com isso em frentes de comunicação de movimentos sociais, tá ligado? A exemplo da Reaja, da Teia dos Povos. Só que a produção dentro dessas frentes, ela é mais para a militância. Eu tenho uma outra produção também, que é uma produção comercial, que tem a ver com eu fazer minha própria grana de forma autônoma. Afinal, a gente precisa sobreviver, eu preciso, né, pagar contas e tal, investir talvez em equipamentos melhores para fazer gravações melhores, inclusive. E dentro dessas produções que tem mais a ver com a militância, está essa produção do evento Filhas e Filhos de Itacira, que tem a mesma proposta da música Filhas e Filhos de Itacira, que é esse questionamento sobre o genocídio, sobre o racismo, sobre o historicídio, né, o epistemicídio, que é o soterramento da história preta e indígena. E ele vem primeiramente nesse formato de sarau. Ele se inicia no quintal da casa de minha mãe, inclusive aqui onde a gente está agora. E ele aglomera pessoas que depois levam esse projeto para as ruas, né? Aconteceu nas ruas primeiramente lá na frente da rodoviária da cidade, com a mesma proposta, reunindo MCs, poetas, poetisas, coletivos diferentes, artistas diferentes, para se confraternizar e levar informação, arte, música, poesia, no questionamento por organização e libertação, né? Organização autônoma, autogestionária e libertação no que diz respeito aos preconceitos, discriminações e tudo mais. É realmente um evento de provocar um choque cultural. E, inclusive, essa segunda edição do Filhos e Filhos de Itacira foi de dentro dela que surgiu o coletivo Grito do Gueto, que você faz parte. Eu também fiz parte durante um tempo, mas acabei me retirando por divergências ideológicas. E o coletivo Grito do Gueto também leva essa ideia dos saraus para outros lugares, né? Já aconteceu em Utinga, já aconteceu em Morro do Chapéu, isso foi bastante importante. E depois de um tempo, através da militância com a Reaja, eu aprendi um pouco mais sobre o conceito que o movimento negro chama de ação cultural comunitária, que são as várias expressões culturais da comunidade trabalhando para organizar a comunidade de uma forma autônoma, baseado também na autonomia preta, na solidariedade, na autodeterminação, na auto-organização. Sem partidos políticos embaçando, tirando onda ou querendo fabricar capital político em cima do que a gente está fazendo, e com a nossa própria lógica de organização, né? A terceira edição já acontece como ação cultural comunitária. Filhas e Filhos de Itacira aconteceu no bairro do Bully, né? Juntamente com o nosso parceiro Arlindo, a companheira dele Manuela, as filhas dele, o pessoal da comunidade do Bully, o pessoal ali da Fundação Belami Macedo, né? Que é organizada por Arlindo, Fernando e toda a família ali, todo o pessoal. E foi forte pra caramba, é forte pra caramba. E a gente faria agora a 4ª edição dessa ação cultural se não fosse o que está acontecendo agora, né, do afastamento devido a essa pandemia e tudo mais. Mas a gente permanece com a ideia, com novas ideias para serem praticadas logo na primeira oportunidade, né? Eu tô agoniado já pra... Todos nós. Pra fazer... Não aguento mais, vem em mim vacinar. É isso. Falando agora sobre seu último lançamento, né? Que foi feito aí em junho, né? Que foi o EP Dança do Caos, que foi uma produção conjunta com o Fábio MC, né? E aí eu queria que você falasse, são compostos de 2 faixas, né? E eu queria que você falasse um pouco, talvez pra galera também, quem é Fábio MC, como nasceu essa parceria, né? E também como foi esse EP, a produção, as letras, né? Rola uma parada que eu vejo nesse disco que tem reflexões muito interessantes, por exemplo, sobre a justiça, né? Sobre essa justiça burguesa, essa justiça genocida que a gente tem. E aí queria que você falasse um pouco sobre esse projeto na totalidade dele.
Pô, então, como eu falei antes, Bandeira Negra, esse grupo de rap do Rio de Janeiro, me influenciou bastante, né? Pelas letras, pela musicalidade e tal. E Fábio MC era um dos integrantes do Bandeira Negra. Nessas trocas de contato na internet, eu acabei conhecendo o Fábio MC dentro de um tempo. E a gente passou muitos anos conversando, trocando ideia, trocando influências, trocando opiniões, né? Trocando informações sobre o que acontecia tanto aqui na Bahia como... Porra, tá meio foda essa parada aí, né não, velho? Então, a gente trocava muita informação sobre o que acontecia aqui na Bahia, o que acontecia lá no Rio. Então, ele é do interior do Rio, de Cabo Frio, né? Então me influenciou muito, tá ligado? E a gente há muito tempo, a gente já vinha tentando fazer uma coisa junto. Ele falava, eu dizia que ia colar, mas acabava não colando e tal. E aí acho que foi no ano passado, que ele já tinha me mandado umas bases produzidas por Dudu Fox, que é um parceiro lá de Cabo Frio do Rio de Janeiro também. E eu já tinha escrevido uma letra, inclusive, né? Aquela faixa Justo Eu, que fala sobre, que questiona a coisa da justiça racista, genocida brasileira, né, que fala sobre cárcere, que fala sobre encarceramento, fala sobre julgamento e tal, toda essa parada. Eu já tinha escrito ela já tem mais de um ano já, só que ela ficou na gaveta, tá ligado? E aí chegou um momento que a gente abriu a gaveta e aí surgiu mais um outro beat também, que Dudu Fox já tinha feito. Esses dois beats ele já tinha sampleado o Jim Mello, que é uma referência artística, musical, de lá do Rio de Janeiro, que é um som que eu gosto muito também. E dois beats assim foda que Dudu Fox ele é pesadão. E aí Fábio me mandou as partes dele, as guias das partes dele, eu fui complementando e a gente falou, não, vamos lançar essa porra. E a gente deu um tempo pra fazer a divulgação. A capa foi ele que escolheu a arte, mas eu editei, fiz um trato na imagem, as logomarcas fui eu que coloquei. E depois a gente legendou e fizemos o lançamento. Teve uma repercussão legal. A maioria das cabeças que a gente conhece ouviu, comentou, falou com a gente, né, compartilhou. E foi, enfim, o selamento de uma produção que a gente já estava querendo fazer há muito tempo, assim, tá ligado? E também um registro de uma produção entre dois amigos, né, velho? Duas pessoas que se gostam, duas pessoas que se entendem e que e caminham juntos, ainda que distantes, né? Então é uma conexão Bahia-Rio de Janeiro que vai ter continuidade, com certeza. Nos próximos meses ou anos aí vão vir novas coisas junto com ele aí também. Que massa, velho. Nas filas dos hospitais, eis o tempo em que não haverá para onde ir. Será forçado a pensar, será forçado a agir. Sua noção de realidade será abalada. Suas teorizações serão todas trituradas. Você pode ter a mais fudida convicção. Apenas práticas reais é que permanecerão. Respire seu veneno, inale sua criação infectada. Liberdade entrando em o martelo da justiça diante de outra vítima enquadrada, julgada pela corte supremacista. Contraste de realidade, explícita, desigualdade. Sentenças baseadas em raça, gênero e classe, convertendo lucro em tecnologia. Negociam nossos corpos como mercadorias. O dólar, o euro, o real, os deuses do capital, determinando o alvo da mira policial. E assim são as ruas dos centros aos guetos, vielas que escondem universos contidos em becos. Histórias de batalha, exemplos de resistência, griots que transmitem oralmente a experiência. E se a informação é arma, eu faço terra declarada. Quem deseja minha liberdade, encarcerada sob escombros abandonados, sentimentos que resistem na base da pirâmide, abaixo da superfície. Os justos e os sábios não estão lado a lado. A experiência de viver não traz qualquer legado. Roubam terras, dinheiro, e eles são os diligentes, deixados com sede, somos incoerentes. Bom, eu acho que estamos chegando agora sim, ao fim, né, da nossa entrevista. Eu gostaria de lhe agradecer, né, por estar aqui, por estar trocando essa ideia e pelo apoio mútuo que a gente tem trocado, né, ao longo desses últimos anos aí, em vários eventos, em várias coisas. Você também é uma pessoa, como eu falei aqui no início, que também tem me ajudado bastante no canal e que é uma pessoa que também é uma inspiração, tá ligado? De alguma forma, pra mim, em muitas coisas e
acima de tudo, meu amigo pessoal, né? Uma pessoa que tá no meu dia a dia e tal. Então é muito bom estar trocando essas ideias. Pessoal aí que tá assistindo, eu vou deixar aí todos os links das redes dele aí na descrição para vocês seguirem, para vocês conhecerem o trabalho. Vou deixar também uma playlist com as músicas pra galera que ainda não saca olhar, conhecer. Tem muito material interessante, né, no seu canal, tanto de suas músicas quanto de produções, de eventos, uma série de coisas. E é isso, né? Força pros corres. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, que eu não perguntei? Então, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, velho, o convite, essa parceria que já tem um tempo, já a gente é da mesma cidade, a gente se conhece praticamente desde a infância, a gente viu as várias fases que cada um passou, enfrentou as tretas, as convergências também, várias fitas, a gente também viu mudanças muito loucas acontecerem na nossa comunidade, a gente entende também junto as necessidades de organização que nossa galera, nossa maloca, nosso pessoal aqui de nossos bairros precisa também para poder dar conta de algumas tretas que enfrentam aqui. A gente tenta trabalhar na medida do possível, no pouco que cabe a gente também fazer isso. E para mim, porra, é gratificante poder fazer isso junto com você, tá ligado? Eu acho que esse tipo de iniciativa é um passo a ser dado, inclusive nessa comunhão entre as várias formas de se fazer arte, forma de fazer música, forma de se fazer comunicação, forma de se propagar informação e de criar novas conexões, novas pontes, né, velho? Tanto aqui no interior, quanto para as metrópoles, quanto para fora do estado, talvez fora do país também, através da internet e nesse momento que a gente está enfrentando assim que é brutal. Eu gostaria de deixar também aqui um salve aí para pessoas que eu adoraria que vocês pesquisassem, escutassem, que também são do interior, né? Tem muita gente fazendo som aí, como o meu parceiro Gorini está fazendo um som foda aí, tá ligado? Meu parceiro Bob Carcará tá fazendo um som foda aí também. A galera do interior que bota fudendo. A galera aí de lá de Simões Filho também tem muito rap bom saindo de lá, né? O parceiro Lucas Santiago, o parceiro Zero tá fazendo sons também. Salvador, preciso nem dizer, né? Tipo, Salvador já tem uma cena consolidada e se propaga de uma forma que a gente não precisa nem citar assim, mas tem algumas pessoas lá que eu gosto muito, como Carlos Incon, Chagas MC, né? Tem várias outras pessoas, Gabriel Machado, né? Meu parceiro Johnny da Baixada também, que morou em Salvador um tempão, mas é do Rio, lançou um material aí agora. Tem tantos nomes, mano. E eu gostaria que vocês também se preocupassem com a literatura que tá sendo feita por pessoas como nós, assim, né? A exemplo aí de integrantes da organização Reaja, como Hamilton Borges, que já tem vários livros lançados. Aqui a gente também tem alguns desses livros, né? O livro Preto de Ariel, é de Hamilton Borges. Aqui a gente tem um livro de Fábio Mandingo, chamado Morte, Vida, Virgulina, que vocês podem também entrar em contato com ele. O pessoal da UCPA lá de São Paulo tá fazendo um lançamento louco aí também sobre panafricanismo, tá ligado? O livro aqui do Abizogum. E aqui também é do pessoal da UCPA, né? A editora Território Africano lançou essa versão aí da autobiografia de Malcolm X. Pesquisem, procurem, tem vários outros livros também. A informação é necessária para que a gente consiga, enfim, consolidar aquilo que a gente pensa como liberdade, né? O Ruro, é isso. Mano, valeu mesmo, cara. Valeu. Deixa o like, se inscreve no canal e siga Infoguerra Codinome Tacira no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as redes. Valeu, galera. Esse foi o primeiro Trocando Ideia. Vão vir muitos outros por aí. Até a próxima. Já foi, né?